percebo, né, o que eu sempre percebi dentro da minha formação, é que quando os pais, né, quando a gente é grávida, a gente estuda muito sobre parto, sobre, a gente lê sobre Amamentação. amamentação, mas a gente nem se aprofunda tanto, mas no geral a gente estuda muito sobre aquele momento da gestação, o que que eu posso comer, o que eu não posso comer, né? E aí, quando aquele bebê nasce, eu vejo que as mães ficam assim, tá, cheguei em casa agora, e o que que eu faço com esse bebê? Então, as preocupações que Uhum. vêm depois do nascimento, elas são, será que eu posso pôr esse bebê dormir assim? Será que a mãozinha desse bebê é muito fechada? Ah, tá normal, não tá normal? E eu Sim. comecei a perceber que a falta de informação deste período, além de trazer muito estresse para os pais, porque Uhum. muitas vezes a gente passa por situações de nervoso e tudo, que a gente nem sabe que tá tudo bem, elas acabam acarretando alguns prejuízos por falta da identificação precoce de alguma coisa, né? Uhum. Então a ideia sempre foi trazer para as famílias e tudo essa questão do conhecimento. E aí, com isso, obviamente, eu acho que eu consegui abrir um leque muito grande de um nicho aí que estava realmente precisando de Sim. atenção, e com isso os profissionais começaram a pedir, né? Não só cursos, mas as mentorias, os workshops, para a gente poder falar muito mais sobre isso e trazer benefício para os bebês sempre. Sim. Não, e é isso, a gente é o que você falou, a gente estuda muito durante a gravidez. Muito. Depois que nasce, acho que também falta tempo para você ir atrás e estudar, e e falta conteúdo específico para esse período depois, né? O que fazer? Eu lembro que na minha primeira consulta com o pediatra, eu É, fui com uma lista de perguntas, porque você até tira algumas dúvidas antes de nascer, mas você só vai sentir mesmo as dificuldades depois ali que mas você sabe que você nasce. falou uma coisa importante de falta tempo, e o que eu tenho percebido é que quanto mais a gente atualiza os pais sobre esse período que vem depois do nascimento, Uhum. mais esses pais sentem que o tempo aumentou disponível. Então, quando a gente orienta, por exemplo, sobre janela de oportunidade de atividade, sobre o quanto você pode deixar esse bebezinho ali no chão, sobre o quanto esse Uhum. bebê não é uma coisa de cristal, né? Que a gente pode. Mas eu vejo que as mães fazem assim, sabe? Ai, que bom, não. Aham. Então, na verdade, é esta carga de informação, quando ela é bem feita, obviamente, né, a boa orientação, ela traz alívio para esse período inicial de vida, sabe? Sim, sim. E você, quem não conhece, eu vou deixar o Instagram. O seu Instagram é Desenvolve Criança, né? Isso, Pra vocês acompanharem lá. E você faz muita caixinha de perguntas, né? muito, abro Sempre todo tira dia. muita dúvida do pessoal. E eu sempre acompanho, porque às vezes uma dúvida que eu nem posso É. pensar em perguntar, alguém faz aquela pergunta e vai me tirar essa dúvida. Até coisas futuras, que assim, ainda não tô na fase de usar certas coisas. Por exemplo, Uhum. a bicicletinha De do equilíbrio. de equilíbrio. Ainda não tá na fase da Gigi, mas assim, eu já vejo, falo, ai, que legal, mais pra frente, tal. Então, é legal acompanhar porque vai tirando dúvidas e fica aberta lá pra quem também quiser perguntar E também umas em coisas vários. aleatórias, por exemplo, agora eu tava vindo para cá e uma mãe mandou assim, né? Ai, minha bebê tem 1 ano, tudo bem, ela gosta de andar na cama elástica, Uhum. né? Tudo bem ela andar numa cama elástica, numa festa tal. E aí eu respondi para ela: olha, tudo bem ela andar, mas se tiver criança maior pulando, não é legal, porque um dos maiores índices de fratura de braço que a gente tem em Hum. pronto-socorro é de acidente de cama elástica. Eu já quebrei a rótula do joelho Você na cama elástica jura? quando criança. É Uhum. muito comum, Fabi, muito. E aí, um monte de mãe, quer dizer, nem a que perguntou, né? Um monte de Aham. mãe mandou para mim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, às vezes é uma ou outra orientação que, por eu estar ali por trás dos bastidores, fica mais simples de dar, né? Eu não era tão pequena, eu tinha uns 7, 8 anos, talvez até mais, mas tinha uma pessoa muito maior que eu pulando junto Eu tenho comigo. pavor. E aí nisso eu fui muito alto, voltei, me machuquei, quebrei, engessei, enfim. Eu tenho pavor hoje em dia de cama elástica por Então. conta disso. E as pessoas não param para pensar no conceito da cama elástica. Então, qual é o conceito da cama elástica? Você pular na cama elástica. E aí, Uhum. quando a gente coloca um bebê que não tem sequer estrutura de quadril, de joelho, Não de consegue pular nem o tornozelo, plano, né? e você vê muitos pais fazendo assim, e óbvio, né? Aquilo que eu sempre falo, nenhum pai, nenhuma mãe faz aquilo querendo errar ou querendo machucar a Sim, criança. Mas se alguém te der essa informação, numa próxima vez você não faz isso, né? sim, Então acaba acertando. sim. Ai, deixa eu só pedir pra abaixar um pouquinho, que agora eu fiquei com frio. Eu pedi pra aumentar o ar, agora eu fiquei com frio. Ah. E, bom, hoje você atende aqui em São Paulo, né, no Atendo. Centro de Desenvolvimento, Uhum. Desenvolve Criança, que a Gigi foi lá, inclusive. Não tem só você, tem outros profissionais, Sim. fisioterapeutas, fonos, enfim, mas é onde você atende. E também tem o atendimento online, né? Quando eu comecei a fazer essa divulgação de Instagram, que foi uma coisa super orgânica, Fabi, diferente do que muita gente pensa, eu nunca tive essa coisa de, ai, quero crescer,
eu quero ser blogueira, influencer, nunca pensei nisso, isso aconteceu de forma super orgânica, e eu costumo dizer que hoje o meu trabalho, ele ainda é assistencialista, né, eu não sou uma pessoa que estou por trás das câmeras, eu tô ali, mão na massa todo dia, você vivenciou isso. Sim. E com o crescimento da parte digital, a gente acabou, assim, eu consegui chegar em muitos locais que eu nunca imaginei. Então, hoje, por exemplo, eu costumo falar que as pessoas elas não têm noção do que é a puericultura no Brasil. A puericultura, para quem não sabe, é esse acompanhamento mensal do primeiro ano de vida, né, do bebê. E assim, o Brasil, a gente é muito, muito, muito bom nisso. Profissionalmente, assim, os profissionais da puericultura brasileira são muito bons, os pediatras, os fisioterapeutas, né? Quem trabalha com essa área, porque quando você começa a conversar com as pessoas de fora, gente, é um desespero. As mães que moram fora, por qualquer que seja o motivo hoje, elas choram comigo em atendimento, porque elas falam, Lígia, aqui a gente não tem pediatra, a gente não tem médico, a gente não tem para onde correr, a gente tem zero informação. Então, nesse cenário, o atendimento online, ele tem sido assim, é muito gratificante, porque as mães mandam, eu consigo acompanhar à distância e elas se sentem um pouco mais perto, sabe? Mais acolhidas, né? Mais acolhidas, com certeza. E assim, acho que uma dúvida que surge muito é como que a gente sabe que o desenvolvimento do bebê tá normal, não tá atrasado? Como que a gente pode ter essa noção de que tem algum atraso ou não ali no desenvolvimento? Então, a ideia é sempre que a puericultura sirva para isso. Então, quando o bebê nasce, a gente leva esse bebê para consultas mensais e a gente espera que esse pediatra, né, que é a pessoa que está mais próximo da mãe, ele tenha esse olhar de dizer, olha, estamos aqui com, tá tudo bem, tá tudo bem. O que que a gente tem de fato na prática? A medicina, a pediatria hoje, ela é super voltada para as questões de altura, peso, enfim, comportamento, conversar com as mães sobre sono. Então, sou mãe também de 2 crianças e eu sei como é. A gente vai no pediatra, a gente fica assim, engordou, cresceu, né? E então, na prática, a gente vê que nas consultas mensais não existe muito essa análise ali, né? É por isso que eu friso tanto de trazer as informações. E aí, o que acontece é que a gente só consegue dizer se isso tá ok, se aquilo não tá ok, se a gente souber o que é esperado, né? Então, se a gente não tem essa informação, tá sempre tudo bem. E o que a gente tem hoje de dados, até cientificamente falando, é que os 2 primeiros anos de vida de uma criança são responsáveis motoramente, biomecanicamente, por quem nós vamos ser como adultos. Então, o que a gente carrega de disfunção, o que a gente tem de dificuldades, os nossos problemas posturais, de mastigação, eles todos estão ali consolidados nesses anos iniciais. Então, a gente saber o que esperar ali é muito importante para a gente saber se não está tudo bem, como foi sua pergunta, né? Então, como é que eu vou olhar uma criança, como foi o seu caso, né? Você mesmo falou, eu só consegui saber que a Gigi estava com alguma questão ali, porque eu fui olhando e dizendo, não, mas isso aqui não é... Porque senão a gente está naquela ignorância benigna, né? A gente está naquela coisa de, poxa, eu não sabia, né? Sim. E também tem muito assim, o bebê é preguiçoso, né? Que o pessoal fala, são os não, mitos, é preguiçoso, né? E tudo. Só que assim, preguiça vai até um certo ponto, mas o bebê é curioso, né? O bebê quer fazer as coisas. Então, quando você vê que não tá indo, passa uma semana, passa 2, você vai começando a ter. Eu acho assim, uma coisa que me ajudou muito foi no seu conteúdo que você fala sobre os marcos de desenvolvimento, né? A linha do desenvolvimento, porque tem ali o que você falou, tem os períodos. Então, até tanto tempo tem que rolar, até tanto tempo tem que fazer o gato, a esfinge. Então, ficar atento nessas questões. Meu bebê, lógico que não necessariamente assim, até 4 meses, fez 4. Que é uma outra coisa que é difícil o pessoal entender, né? Que quando a gente fala, sempre existe, dentro da regra, a gente tem as exceções, que são totalmente benignas ali, normais, né? Sim, sempre vai ter uma variável para mais, para menos, mas aí já é um ponto de atenção de ficar ali. No caso da Gigi, foi um mix, na verdade, foi assim, o pediatra me fez uma pergunta que foi, ela já tá querendo engatinhar? Ele falou, não engatinhando, mas assim, tentando. E aí isso me acendeu um alerta. Que eu falei, cara, ela não tá, nem sonhando com isso, sabe? E aí eu falei, se ele tá fazendo essa pergunta, é porque ela já era pra estar fazendo algum tipo de coisa nesse sentido. E aí foi aí que eu comecei a estudar e a pesquisar e ir atrás. E fui sentir essa diferença. Então, foi o que me acendeu. É a ignorância do bem. E ele teve um olhar atento, Fabi, porque o que a gente vê hoje dentro do primeiro ano de vida do bebê? As pessoas, né, tanto o pessoal da medicina, quanto os próprios pais, avós, né, o que se espera? Então, o bebê nasceu, se espera que ele firme a cabeça,
Depois que ele firmou a cabeça, alguém começa a esperar ele sentar. Depois que ele sentou, a gente espera que ele ande. E pouca gente pensa no que acontece nesses intervalos. E são nesses intervalos que a gente vê os distúrbios. Então, por exemplo, uma criança que não sentou na hora que ela deveria sentar, não é porque o problema dela está no tronco necessariamente e ela não teve firmeza. É porque antes disso ela não fez o que ela deveria, com absoluta certeza. Então, nesses intervalos falta muito conhecimento, né? Então, como você falou, eu sempre falo da linha de desenvolvimento, que é essa linha de 0 a 12 meses que a gente traça, mas ela não vai de fato a 12 meses, é óbvio que o desenvolvimento segue. E nesta linha, a gente tem marcos específicos que acontecem em fases específicas, e não são marcos e fases que eu inventei. Sim, né? É o que a gente vê na biomecânica, na descrição motora. Eu até coloquei um vídeo outro dia no Instagram de um bebê antílope nascendo, que ele nasce, e no que ele nasce, ele leva 45 minutos do momento que ele nasceu até o momento que ele fica em pé e sai andando. Por que a gente não podia ser daquela? Então, mas você sabe por que isso acontece? Eu fui pesquisar, eu falei, mas por quê, né? O que acontece é o seguinte, o bebê antílope, ele tem que se defender de predadores. Desde cedo, ele não né? tem um cuidador como nós temos. Então, o bebê, ele nasce e ele tem que se pôr em pé, porque se ele precisar fugir, ele precisa estar pronto, né? Então, ele tem que se defender. Nós não, nós temos esse período, nós temos cuidador, nós temos quem nos acolhe, né? Então, esse período, ele é um período de desenvolvimento, de maturação mesmo do bebê. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.